Sejam bem-vindos ao 22º MarkCast e hoje a gente tem um tema muito especial aqui. A gente vai falar sobre as doenças que você não sabe da onde vem. É um tema muito polêmico sobre psicossomática. Vou falar até devagar para não errar esse palavrão. Mas vocês vão entender tudo isso com ela, nossa convidada, Fabi Macedo, que é especialista em saúde mental, autoestima e mentora emocional, além de ser coautora desse livro aqui. Fica conosco. Olá, Fabi! Oi, Jéssica, obrigada pelo convite, adorei poder estar aqui falando com o seu público, com a sua audiência, pra gente entender isso aí, né? Fabi, vamos desengravidar essa palavra, esse palavrão aqui, porque eu tive que falar devagar. Psicossomáticas. O que é isso? Traduzindo esse palavrão que ela falou, psicossomática, psico, psique, a nossa mente, somática, somatiza no corpo. Já ouviu aquela expressão? Quando você não fala, o seu corpo grita? Não. É isso. Tem até um livro, né? O Corpo Fala. Tem, né? Da Cristina Caira. Fabi, então vamos lá. Vamos falar pra galera aqui. O que são doenças psicossomáticas? Então, são doenças que vêm daqui, da psique, e somatizam no corpo. Mas traduzindo também, são as doenças que são causadas pelo nosso emocional. Pasme, pelo emocional, aí a parte médica quer acabar comigo. Porque, claro, né? Veja bem, você nasceu doente. Se você não nasceu doente, você adquiriu a doença. E tudo que você adquire vem da onde? Como eu costumo dizer, da nossa sacolinha de bosta que a gente vem carregando uma vida inteira. Fabi, o que é sacolinha de bosta? Feridas emocionais. Uau! Mas, Fabi, como que a gente pode identificar uma doença que seja psicossomática? Tipo, depressão é psicossomático? Quais são os tipos de doenças mais comuns que são consideradas doenças psicossomáticas? Na verdade, todas as doenças praticamente são psicossomáticas, mas vamos lá. A gente não pode esquecer, é claro, né? Quando eu falo isso, eu sei como que nasce, eu sei como que afeta, porque eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, então eu faço um acompanhamento. Mas para você que tá em casa me assistindo, que não sabe se é físico ou se ou tá somatizando no seu corpo, a primeira coisa é, vá ao médico e vai fazer os exames. Aí fez os exames, não deu nada, da onde vem? Psicossomática, né? Somatizou no seu corpo, vem das suas emoções que não foram tratadas, das suas feridas, aquela raiva excessiva, aquele medo que trava, né? Trava o esfíncter, né? O esfíncter é por onde você faz o número 2, certo? Então, travou o esfíncter. Como que eu travo o esfíncter, Fabi? Lá na infância, nos seus 3 aninhos, 2 aninhos e meio, 3 anos, no desfraude, como o Freud fala, que é a fase anal de uma criança, que ela tá aprendendo a desfraudar. Aquela coisa, tá chorando, né? Quando a criança tá desfraudando. Por que você fez xixi nas calças? Por que você fez cocô nas calças? Você tem que pedir. Eu tô falando alto mesmo assim, gesticulando, porque muitos pais fazem isso. E aí você gerou o que naquela criança? O trauma. Ela entendeu que ela não pode expressar, né? Ela não tem controle sobre os esfíncter. Travou o esfíncter, travou as emoções. Então, é daí que também vem o quê? O famoso travamento do esfíncter. Por quê? Porque ela não pode expressar as emoções. E aí ela começa o quê? Eu não posso expressar o que eu sinto. Ela reprime. E tudo que reprime, retorna. Eu sou exemplo vivo. Eu tive 2 cânceres de intestino. E exatamente por acumular, por segurar, por não saber dar vazão, né? Tirar. E aí, realmente, a Fabi tinha um sacão de bosta. Porque não conseguia esvaziar. Então, gente, olha só. Quando a Fabi mesmo explicou psique, somática, de somatizar, e aí responde no corpo porque as emoções estão amarradas. As emoções, ela vem do latim emovere, mover para fora. Quando a gente não faz esse movimento para fora, ele vai explodir dentro.
E explodindo dentro, o que vai acontecer? Vai trazer doença para os nossos órgãos. E aí, assim, no caso da Fabi, foi o intestino. Às vezes, você pode ter uma gastrite que não tem cura. Nossa, toda vez eu tenho gastrite crônica, Jéssica. Começa a perceber por que ataca. Quando ataca mais sua gastrite? Aí quando eu tenho que resolver um BOX, um BOY, quando eu tô engolindo muita coisa, engolindo muitos sapos, e aí a gastrite ataca. Ou eu sou uma pessoa que eu sou da enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca. Qual é o pensamento que você está alimentando, que está intoxicando a sua mente, que está travando, que não está deixando oxigenar o seu cérebro a ponto de você ter essa dor? Então aqui, esse MarkCast não é só para te contar como é que você somatiza as doenças, que existem doenças psicossomáticas e que o corpo fala. Não, é para você diagnosticar em você. Aonde que meu corpo está falando? Qual é a emoção que está atuando no meu corpo? Qual é a emoção que está desencadeando essa minha doença? Então, pensa, reflete e agora a Fabi pergunta. O que gera essa parte dessas doenças psicossomáticas? Como a Jéssica falou, né, e respondendo, é assim, o que gera? As emoções que foram interpretadas de forma equivocada e que você não tratou, as feridas emocionais. Vou dar um exemplo no meu caso. No meu caso, eu sempre fui a pessoa que aguentava tudo. Eu fui bocadura respondona, mas para me impor. Né? Muitas de nós vão nos impor, e não é se impor, é se posicionar. Imposição é goela abaixo, é assim, acabou do jeito que eu quero. Quem nunca, não é? Agora, posicionamento é, eu me sinto assim quando você me trata dessa forma, eu me sinto assim quando alguém me fala tal coisa, então eu me sinto. Psicossomática é do sentir, é dessas emoções que você está sentindo. E a Jéssica falou uma coisa muito interessante, gastrite crônica, né? Estômago. O que tá ligado ao estômago? Raiva. Eu tô engolindo e digerindo a raiva. Intestino também tem a ver com raiva. Pasme que agora, né, nesse friozinho aqui, que em São Paulo tá frio, não sei aonde você tá assistindo a gente, mas São Paulo tá frio. É muito comum o quê? Bronquite, asma, tal. Então, assim, você tem bronquite, você tem asma, não te falta o ar? Falta o ar. O ar é o quê? O ar é vida. Então, aonde é que você tá parado que tá te faltando vida? Em quais momentos você não tá vivendo aquilo que você quer viver? E o ar tem a ver com o quê? Tem a ver com pulmão, tem a ver com brônquios. Sabe qual é a emoção que tá por detrás disso? Tristeza. Pulmão tem muito a ver com tristeza. Sabia, Jéssica? Eu sabia. Até bebi água, gente, pra dar uma acalmada nas emoções. O que acontece? Eu gostei muito, eu trouxe, né, a Fabi com esse tema, porque eu tenho várias amigas que falam, amiga, tô com enxaqueca, minha enxaqueca atacou. E eu sempre falo pra pessoa, calma. Nutre a sua mente, relaxa seus pensamentos, traz pensamentos mais harmônicos, porque essa a questão, né? A outra amiga falou, nossa, tô com uma dor de estômago, uma gastrite, o que você tá engolindo? Quando a gente fala sobre engolindo, não é sobre engolindo, sobre, né? É aguentando, que é a raiva, quando a gente não consegue expressar, né, quando a gente não consegue resolver na função que ela veio. Qual é a função que a raiva exerce dentro da gente? Uma função de imposição de limites. Imposição, eu vou usar a frase da Fabi, posição. Imposição de limites. Você tem que posicionar ao outro qual é o seu limite. E não é descer goela abaixo ao outro o que ele tem que fazer. Então, você tem que posicionar-se a ele. Olha, tal coisa me fere. Tal coisa que você faz me incomoda. Tal coisa, quando você faz, eu me sinto dessa forma. É dessa forma que a gente fala para o outro, que a gente se posiciona, tá? Então, eu vou impor limites fazendo o quê? Me posicionando. Então, essa somatização das doenças, né? Essa falta da gente entender e gerenciar as emoções acabam contribuindo para que a gente continue ali, na nossa psique ali, e continue somatizando todas essas doenças. Então, Fabi, aqui eu vou perguntar para você, como que a gente pode deixar para eles aqui uma reflexão e uma
um pensamento, um autoconhecimento de como eles perceberem que a gente tá psicossomatizando as coisas. Então, como que isso afeta o nosso dia a dia, né? E não só de afetar no sentido do efeito da gente ter essa doença, no sentido de, putz, ficou com câncer ou com outro tipo de doença, mas no sentido de como que a gente começa a perceber que eu tô psicossomatizando as coisas. Muito bem colocado. Antes até de responder a sua pergunta, como você estava falando a pergunta atrás sobre as emoções, né? O que você está engolindo? Olha que interessante. Tudo vem da nossa infância. Não tem, por isso que eu sempre falo, a infância é o solo sagrado que a gente pisa. Então vou dar até o meu exemplo. Eu fui uma criança que eu não tive o amor e o carinho do jeito que eu queria ter do meu pai e da minha mãe. Mas do meu pai, que foi quem me criou, e os meus avós. Ele fez o melhor que ele podia fazer. Só que eu identifiquei, pega essa dica que é fenomenal. Eu identifiquei que quando eu ficava doente, o meu pai fazia o quê? Um mingauzinho, um carinho, ficava comigo do lado da cama. Então, o que eu identifiquei e o que o meu cérebro registrou? Fique doente, carinho. Doente, amor. Então, eu sempre fui a criança, adolescente, a fase adulta que ficava doente. Sabe, as pessoas que estão mais assim na minha época, né? Na minha época bem velha, não. Na minha época jovem, tô com 47. Não sei se hoje em dia tem, né? Que hoje em dia a gente vê pouco. Mas aquela cesta de café da manhã, sabe? Quando você vai surpreender alguém. A cesta de café da manhã minha era uma cesta de remédios. Eu tinha remédio até pra unha encravada. Eu tomava muito remédio porque eu não tinha esse conhecimento que era as doenças psicossomáticas, que era do meu emocional. A partir do momento que eu fui tratando o meu emocional, que eu fiz terapia, que eu leio, que eu assisto podcasts como esse, né, que eu fui fazer uma mentoria, retiro espiritual, meu amigão JC também que me ajuda, você que tem a fé nele ou em qualquer outra coisa, eu tenho nele, entende? E aí eu fui identificando que, peraí, essa dor de cabeça eu tô sentindo por quê? Pro pessoal da dor de cabeça e da enxaqueca, tá? Antes de você tomar o remédio, perceba o que aconteceu no seu dia. Você ficou no excesso do pensamento, principalmente para os perfeccionistas de plantão, para as pessoas metódicas, disciplinadas, os controladores de plantão. Excesso do pensar, enxaqueca. Olha isso aqui, ó. Mente, pensar. Para quem viu Divertidamente, a raiva tá assim, ó. Que é bufando. É assim que a gente fica quando tá com dor. Então, assim, a dica que eu quero deixar para vocês entenderem, para começar a identificar a primeira coisa, hoje. Eu não sei a hora que você tá me assistindo, se é de manhã, se é de tarde ou à noite. Digamos que seja à noite. Como foi o seu dia de hoje? O que aconteceu no seu dia? Você almoçou, você não almoçou? Como foi o seu acordar? Você já acorda reclamando? A síndrome do fantástico, que saco eu tenho que trabalhar? Ou então assim, que saco a mídia social, eu não sei o que fazer? Então você já acorda reclamando. Esse reclamar traz uma certa raiva. A raiva inflama. A raiva traz tensão. Tensão, raiva, cortisol. E aí vai doer o quê? Vai doer cabeça, vai doer estômago, vai doer uma série de coisas. Então a pergunta é: o que aconteceu no meu dia? Perceba, o que eu passei, se eu fiz as alimentações ou eu não fiz. Tive um conflito, esse conflito, a hora que teve, por exemplo, às vezes que eu brigava com meu pai, eu ficava tão transtornada porque eu não tinha curado e não tinha trazido ele dentro de mim que automaticamente fazia o quê? Banheiro. Número 2, diarreia. Ou então o estômago. Eu era a pessoa da gastrite, tá? Então, doía a boca do meu estômago. Sabe aquela dor que você sente de fome? Mas não é a de fome. É aquela... Começa a doer a boca do estômago. A falta do ar o tempo todo. Sabe? Aquela crise de pânico, ansiedade. Veja, ansiedade, eu tô com foco no futuro. Eu não olho pro hoje. Então, assim, começa a respirar, traz o centramento. Inclusive, eu posso fazer um exercício? Pode, vamos. Ó, levanta aqui comigo. Dá pra levantar, não? Um pouquinho? Não. Só levanta. Então, assim, ó. Neste momento não dá pra levantar. Então, assim, quando você ficar de pé, você vai... Eu vou até tirar o óculos. Você vai fazer a seguinte respiração. Vou fazer, Ju. Ó, você vai puxar o ar e fazer assim, ó. Quando você soltar, você vai dar um gritinho, tá bom? A gente vai fazer assim, ó. Hi! Ok? Então, vamos lá. Respira comigo. Solta. Hi!
Puxa, Fabi, mas de manhã eu não posso fazer isso 5 da manhã, 6 da manhã. Então você faz o high assim, ó. Puxa o ar. Você tem que soltar, você tem que verbalizar esse som. Ou high pra cima, ou... que é onde você tira do âmago de tudo que você tá acumulando e joga pra fora. Como eu costumo dizer, você tá começando a jogar as suas bostinhas pra fora. Gostou dessa dica? Ah, eu amei. Eu gostei, porque eu, de vez em quando, eu só respiro. Essa E respiração é solto. muito boa. E eu faço isso com as crianças da catequese também, que a gente pratica bastante leitura e a gente leva as crianças para ler na missa. E aí, toda vez, antes de ler, eu falo para elas, esquece todo mundo aqui, fecha os olhos, respira bem profundo, solta devagar, tá tudo bem, você sabe ler, vamos lá. E Então. aí eles fazem, conseguem, e aí se soltam mais, acreditam até mais neles mesmos. Porque essa respiração que a Jéssica tá falando, ela é para justamente causar autoconfiança, trazer autoconfiança, trazer o empoderamento. Por isso que respira assim, ó. Respira pelo nariz e solta pela boca. Essa com mais intensidade é para liberar a raiva, é para liberar as tensões. Ah, é pra uma descarga emocional. Exatamente. Vai. Descarrega. Toma, lixo. Toma esse saquinho de bosta. Toma isso aqui de bosta. É tipo isso. Ah, legal, Fabi. O papo é muito legal, mas a gente já tá chegando no final, né? E eu quero dizer pra vocês que eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Aqui, a dica que a gente tem pra você aqui é: tenha um banheiro emocional. Tenha um banheiro emocional, seja para fazer seu high, seja para respirar, seja para apertar alguma coisa, seja da sua forma de fazer, para que você possa dar vazão às suas emoções, lembrando que a emoção vem da palavra latim, mover para fora, então tem que sair, não tem que ficar presa, amarrada, porque senão ela vai estourar dentro dos seus órgãos, e ela vai sair. Sair em formato talvez de um câncer, talvez de uma úlcera, talvez não sei do que, né? Até mesmo das diarreias, dos vômitos, das enxaquecas, aneurismas, o que mais tiver aí para vir. Então não vamos esperar somatizar. Fabi, eu queria que você desse uma dica para a galera de como ajudar a se livrar, além desse banheiro emocional do high aí, como que a gente pode aliviar, que a gente percebeu, putz, estou somando pra caraca, como que eu posso dar uma aliviada para não chegar a esse nível? Bom, não vou dar só uma dica, vou dar 3 dicas. Primeiro, além do high, eu costumo dizer até para você que tem filho, que é muito legal. Pode ser tanto para quem tem criança quanto para quem não tem. Pega uma almofadinha, compra uma almofadinha e deixa no seu quarto. Essa almofadinha, ela tem que, de preferência, a cor vermelha ou a cor preta, né? Então você compra uma fronha e coloca nela. Que é a almofadinha da raiva. Não tem quando você luta boxe e vai socar aquele saco lá pra lutar o boxe? Você vai socar a almofada. Porque quando você soca a almofada, você libera toda essa adrenalina, toda essa coisa presa que você tá. Então, socar a almofada ajuda muito. Segunda dica, escrita. Para quem gosta de escrever, a escrita ela é um meio terapêutico, né? Independente se você faz terapia ou se você não faz terapia, se você acredita ou não acredita, testa e depois comenta aqui nesse vídeo como foi para você. Escreve. O que você tá sentindo? Imagina a pessoa, vamos lá, se eu tô com raiva do meu pai, eu vou imaginar o meu pai aqui na frente. Você é um bosta, porque eu não odeio você. E descarrega mesmo. Depois que você escreveu, você leia em voz alta, rasga e queima. Fogo é transmutação. Quando você rasga, automaticamente o teu inconsciente está entendendo que aquilo está se livrando. E outra que eu não posso deixar de dar, que é assim, é uma dica universal, psiquiatra, médico, todo mundo é. Além dessas 2 dicas, você pode fazer as 3 dicas. Exercício físico é fundamental, porque você libera o quê? Dopamina, serotonina e endorfina. Seja uma caminhada, seja uma luta, seja musculação, seja uma dança, você tem que movimentar. Como a Jéssica falou, mover fora, tá? É isso. Muito legal, Fabi. Como que a galera te acha na rede? Bom, meu Instagram é @FabiMacedo_terapeuta. E como que elas compram o livro, Fabi? O livro também tá na descrição da minha bio, pela plataforma Eduz, você pode parcelar. Ou se você é de São Paulo e quiser também me chamar no particular, que eu mando o Pix.
Gente, lembra de clicar, compartilhar, deixar seu like, comentar para que outras pessoas possam visualizar esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo MarkCast.